Veja nesse vídeo 5 filmes espíritas que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez, abordando temas como reencarnação, vida após a morte, mediunidade e espiritualidade, muitas vezes alinhados com os princípios do Espiritismo. Nosso Lar, 2010, baseado no livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, o filme conta a história do médico que, após a morte, desperta em uma colônia espiritual e aprende sobre a vida após a morte e a evolução espiritual. Nosso Lar é um dos filmes mais importantes para o público espírita, por descrever em detalhes a vida após a morte, segundo os princípios do Espiritismo. O filme acompanha a jornada de André Luiz, um médico que, após sua morte, acorda em uma dimensão sombria conhecida como umbral, uma espécie de purgatório. Ele passa por sofrimentos e reflexões sobre seus erros em vida, até que, com a ajuda de seres espirituais, é resgatado e levado à colônia espiritual chamada Nosso Lar. Um dos aspectos centrais do filme é a descrição detalhada do que acontece após o desencarne, morte física. André Luiz experimenta várias etapas nesse processo, desde a dor no umbral até o aprendizado em Nosso Lar. Ao longo do filme, André Luiz começa a compreender que a vida no plano espiritual é uma continuidade da vida física. Ele aprende sobre a importância das boas ações, do pensamento elevado e da caridade para a evolução de sua alma. O umbral é retratado como um lugar sombrio, onde espíritos que tiveram vidas marcadas por vícios, orgulho e egoísmo enfrentam suas próprias dores. Já a colônia Nosso Lar é um local de paz, aprendizado e trabalho, onde os espíritos buscam se reabilitar e se preparar para novas encarnações. Na colônia Nosso Lar, o trabalho espiritual é fundamental para o progresso das almas. Cada espírito tem funções a desempenhar, ajudando tanto no mundo físico quanto em outras regiões do plano espiritual. O filme também toca na importância da reencarnação como parte do processo de aperfeiçoamento espiritual, mostrando que as experiências terrenas são oportunidades de aprendizado. O filme é visualmente impressionante, com efeitos especiais que retratam a transição de André Luiz pelo umbral e sua chegada em Nosso Lar de forma impactante e com uma beleza etérea. As cenas na colônia espiritual são serenas, contrastando com o ambiente denso e doloroso do umbral. Nosso Lar passa uma mensagem de esperança e de que a vida não termina com a morte física. A evolução espiritual é contínua e a prática do bem e da caridade é o caminho para alcançar a paz e o progresso, tanto no plano físico quanto no espiritual. O filme é muito querido pela forma que retrata de forma clara e didática conceitos que são pilares da doutrina espírita. Mesmo para quem não segue o Espiritismo, Nosso Lar oferece reflexões profundas sobre a vida, a morte e a busca por uma existência mais elevada. É um filme que, além de entreter, provoca questionamentos filosóficos e espirituais, sendo uma boa introdução para quem deseja conhecer mais sobre a visão espírita da vida após a morte. 2. Chico Xavier, 2010. Esse filme biográfico narra a vida de Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil. Ele mostra sua jornada desde a infância até a vida adulta, com destaque para suas contribuições ao espiritismo e seus dons mediúnicos. O filme Chico Xavier é uma cinebiografia que retrata a vida de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, o médium mais famoso e respeitado do Brasil, que teve uma profunda influência na disseminação do espiritismo no país. Dirigido por Daniel Filho, o filme foi lançado no ano em que se comemorava o centenário de nascimento de Chico Xavier e é baseado no livro biográfico As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. O filme começa em 1975,
durante um programa de TV, em que Chico Xavier é entrevistado ao vivo e questionado sobre sua vida e seus dons mediúnicos. A partir desse ponto, a narrativa se desdobra em flashbacks que cobrem diversos momentos marcantes de sua vida. A história abrange desde sua infância humilde, em Pedro Leopoldo, MG, quando começou a ver espíritos, até sua velhice, mostrando o impacto que suas obras e mensagens tiveram na vida de milhares de pessoas. O filme enfatiza a humildade com que Chico viveu, sempre se colocando a serviço do próximo. O filme destaca como as mensagens de espíritos, psicografadas por Chico, trouxeram conforto para muitas famílias, especialmente aquelas que perderam entes queridos. Um dos momentos mais emocionantes do filme é a cena da psicografia que Chico fez para uma mãe que perdeu o filho, o que evitou uma condenação judicial injusta. Mesmo para aqueles que não seguem a doutrina espírita, o filme oferece um retrato profundo de uma vida dedicada à bondade e ao alívio do sofrimento humano. Chico Xavier deixou um legado duradouro com suas mensagens de paz e conforto para milhares de pessoas, e o filme presta uma bela homenagem à sua vida e obra. É um filme que emociona e inspira, tanto pelo exemplo de Chico quanto pelas lições espirituais transmitidas. Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, 2008, baseado na vida de Bezerra de Menezes, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil. O filme retrata seu compromisso com a doutrina e a caridade, além de seus esforços para divulgar os ensinamentos espirituais. Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, é um filme biográfico que conta a história de Adolfo Bezerra de Menezes, uma figura fundamental no espiritismo brasileiro, conhecido por sua dedicação à medicina, à política e especialmente à doutrina espírita. O filme retrata sua vida como um médico dedicado aos pobres e um fervoroso defensor dos princípios espíritas, sendo um exemplo de caridade e abnegação. A história acompanha a vida de Bezerra de Menezes desde a infância até sua morte em 1900. Um dos principais aspectos da vida de Bezerra de Menezes e que é destacado no filme é seu trabalho como médico. Ele ficou conhecido como o médico dos pobres por oferecer consultas e medicamentos gratuitos para pessoas carentes. Kardec, 2019. O filme Kardec, 2019, é uma cinebiografia que narra a vida de Allan Kardec, o codificador do espiritismo, desde seus dias como professor cético até sua jornada de descoberta espiritual, que resultou na criação da doutrina espírita. O filme foi dirigido por Wagner de Assis, conhecido por dirigir também Nosso Lar, 2010, e estrelado por Leonardo Medeiros no papel de Allan Kardec. O filme se passa no século XIX e acompanha a vida de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um respeitado educador e escritor francês que, inicialmente cético, começa a estudar fenômenos que envolvem a comunicação com os espíritos. Após presenciar diversas sessões mediúnicas e estudar esses fenômenos de forma científica, ele se convence da autenticidade das comunicações e passa a documentar suas observações. Sob o pseudônimo de Allan Kardec, ele publica O Livro dos Espíritos em 1857, obra que se torna a base da doutrina espírita. O filme também retrata as dificuldades e desafios que Kardec enfrentou na França do século XIX, onde a Igreja e o Estado viam o espiritismo como uma ameaça. Kardec lidou com perseguições, críticas e até ameaças à sua reputação, mas continuou firme em seu propósito de divulgar a doutrina que, segundo ele, traria respostas sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual. Kardec testemunha diversas sessões mediúnicas
em que médiuns entram em contato com espíritos desencarnados. Esses fenômenos são retratados de maneira respeitosa no filme, enfatizando a importância do estudo e da investigação séria sobre a comunicação com o além. Wagner de Assis, que já tinha experiência com temas espirituais após dirigir Nosso Lar, faz um trabalho cuidadoso em retratar a vida de Kardec, focando tanto nos aspectos espirituais quanto no contexto histórico da França do século XIX. O roteiro é baseado no livro Kardec, a Biografia, de Marcel Souto-Maior, que é uma das principais referências sobre a vida de Allan Kardec. Kardec é um filme essencial para aqueles interessados no espiritismo, mas também pode ser inspirador para qualquer pessoa que admire histórias de perseverança, fé e busca pela verdade. Se você está buscando entender melhor o espiritismo ou conhecer a história do homem que codificou essa doutrina, Kardec é uma excelente escolha. Esses filmes são ótimos para quem deseja se aprofundar nos temas espirituais e filosóficos do espiritismo. Não esqueça de olhar os links para os livros que basearam os filmes que indicamos e outras informações. O filme Predestinado Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, 2022, é uma cinebiografia baseada na vida de José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, um dos médiuns mais famosos do Brasil. O longa é dirigido por Gustavo Fernandes e estrelado por Danton Melo no papel de Arigó. O filme retrata a trajetória de Zé Arigó, um homem simples nascido em Congonhas, Minas Gerais, que se tornou famoso por realizar cirurgias espirituais. Arigó afirmava ser guiado pelo espírito do Dr. Fritz, um médico alemão desencarnado, que utilizava o corpo de Arigó como instrumento para realizar operações sem anestesia, curando diversas doenças. Milhares de pessoas procuravam Arigó em busca de cura, incluindo casos que a medicina tradicional não conseguia tratar. A história acompanha a descoberta de Arigó, de seu dom mediúnico e as profundas implicações que isso traz à sua vida pessoal e familiar. Predestinado explora o conceito de missão espiritual, sugerindo que algumas pessoas, como Arigó, têm um propósito predestinado em suas vidas, guiado por forças espirituais superiores. O filme enfatiza a fé, a caridade e o sacrifício pessoal como valores centrais na jornada de Arigó, ao mesmo tempo em que levanta questões sobre a fronteira entre a medicina tradicional e as práticas espirituais. Zé Arigó se tornou uma figura lendária no Brasil e no mundo, com suas cirurgias espirituais atraindo tanto crentes quanto céticos. Ele foi tema de diversos estudos e debates entre a ciência e a espiritualidade. O filme faz jus à sua importância, trazendo sua história para uma nova geração de espectadores, muitos dos quais podem não estar familiarizados com sua trajetória. Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz é uma obra inspiradora que mistura espiritualidade, fé e dilemas humanos. Para quem se interessa por fenômenos mediúnicos e pela interface entre a espiritualidade e a medicina, o filme é uma poderosa exploração de como a fé pode influenciar a cura e o destino das pessoas. Ele não apenas narra a história de Zé Arigó, mas também levanta questões sobre o poder do espírito sobre o corpo, a missão pessoal e a necessidade de acreditar em algo além daquilo que podemos ver e compreender com os sentidos físicos. Qual filme você acredita que deveria estar nesta lista também? Não esqueça de deixar seu comentário e a sua opinião sobre esses filmes. E, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até logo e até o próximo vídeo.